E agora, na Rádio Livre, o programa Encontro Livre, com Nancy Vince. Um momento de espiritualidade e paz. Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham passado uma boa semana e estamos mais uma vez aqui, né, com o nosso Encontro Livre, trazendo para vocês um momento, né, como diz aí na abertura do nosso programa, de espiritualidade e paz e momentos de transformação, né? Boa tarde, Sidney, tudo bem? Boa tarde, Nancy, boa tarde a todos os nossos ouvintes. E hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo, né, vocês podem ter lido bastante e ter visto que o medo, né, todo mundo fala que o medo é uma coisa paralisante, né? Realmente, é mesmo paralisante. Mas uma das coisas também que nos paralisa é a culpa. A culpa é, assim, um dos sentimentos mais paralisantes. E, ao mesmo tempo, né, é um sentimento comum entre nós, seres humanos. Né? Então, hoje eu gostaria de falar sobre isso, porque é incrível como as pessoas sofrem por causa da culpa. E nem sabem, né, que esse sofrimento é a culpa que está levando a pessoa a isso. Né? Então, na verdade, né, todos nós temos este aprendizado na vida, né? E a culpa, ela é um aprendizado, né, que a gente também tem, mas ela nos aprisiona muito também. E ela é uma verdadeira cadeia para nós. Afeta a nossa aura, né, trazendo desconforto. E quando nós não a conseguimos liberar, muitos danos vão aparecer aí, inclusive problemas físicos, né? Traz os problemas emocionais, como o caso da depressão, e também os problemas físicos, né? Porque a pessoa ela não vai trabalhando, não vai liberando essa culpa, isso vai acumulando, aparecem outras culpas, né? Forma uma cadeia, e aí, se a gente não libera, a gente acaba sofrendo as consequências, né? A culpa, na verdade, quando ela aparece, ela nos força a uma reavaliação. Quando você se sentir culpado por alguma coisa, pergunte para a culpa. Culpa, o que é que você quer que eu reavalie? Né? Porque na culpa a gente traz muitas crenças, né? Muitas programações erradas. E a gente acabou indo vivendo em função disso, né? A gente não para pensar e sentir, né? Para a gente, o que é aquilo? Aquilo significa alguma coisa? Por exemplo, né? Muitos de nós pais, né? Quem é pai e mãe sabe disso, né? Ele se sente muito culpado, os pais eles se sentem muito culpados, né, em relação ao filho. Então, não é só antes do filho nascer, porque antes do filho nascer, ele já se sente culpado, né? Pensando assim, será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou assumir essa responsabilidade e vou dar conta disso, né? Será que eu vou ser mesmo responsável por esse nenê que vai nascer, né? Então, antes dessa criança nascer, os pais já se sentem culpados e depois se culpam a vida inteira, né? E aí a culpa vai aparecendo. Muitas vezes os pais passam para os filhos, que foi o meu caso, né? Meu pai passava muito dessa responsabilidade, que o filho é uma responsabilidade muito grande, que a gente deve sempre ficar com os filhos, que a mãe deve acompanhar a educação dos filhos, que o pai tem que estar sempre presente e tal. Quando eu tive meus filhos,
não só a culpa aparecia, como a ansiedade, porque eu nunca me percebia ansiosa. Eu fui me perceber ansiosa depois que meus filhos nasceram, né? E aí eu vi que muitas coisas que eu tinha era a programação do meu pai. Né? Ele que sentia a vida assim. Então eu parei de trabalhar, eu achei até mais fácil, né? Porque primeiro que era confortável para mim, que eu não me sentia culpada, né? E outra, né, que como eu tive 3 filhos, um atrás do outro, eram pequenininhos, então eu tinha que ter muita para voltar a trabalhar e mantê-los numa escola ou ter alguém que cuidasse deles, eu precisaria ganhar o dobro do que eu ganhava, né, para manter toda essa estrutura. Então ficava bastante complicado. Mas eu não me arrependi, né? Se eu tivesse que voltar lá atrás, eu voltaria, porque também dentro de mim eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? De ficar com os filhos. Aí, quando eles estavam maiorzinhos, eu voltei a trabalhar, fazendo o meu horário, né? Que eu podia fazer isso. Mas muitas vezes acabava entrando em crise assim existencial, né? Puxa, estudei tanto, estudei 5 anos, agora não estou fazendo nada. Mas a gente pensa que não está fazendo nada, né? Porque educar um filho, né, Sidney, é uma coisa, qualquer um. não é uma missão nobre e difícil, né? E mas aí apareceu, né, a ansiedade e aí eu comecei a perceber, né, que com o aparecimento dos filhos, o que vinha, naquela época eu não percebia muito, né, na verdade. Por isso que eu sofria muito também, porque muito do que eu fazia eram as programações que eu recebi, né? Meus avós, os meus tios, a minha mãe, meu pai, todos eles davam muita importância para os filhos e para a educação dos filhos e para a gente ficar com os filhos, né? E que os filhos não ficassem na mão de ninguém. Então, quando eu saía, parecia uma doida, né? Porque eu não deixava meus filhos com ninguém, só com a minha mãe, né? Porque até eu lembro que eu tinha uma moça que trabalhava para mim e meu filho era pequenininho, mais velho, era nenezinho. E onde eu ia, eu levava, né? Então eu ia no supermercado, eu levava, eu ia na farmácia, levava, e eu sempre que cuidei deles, né? E a mocinha, eu não deixava com ela de jeito nenhum. Aí, mas um dia estava chovendo e eu tinha que comprar uma coisa no mercado. E eu falei, bem, e agora? Não posso levar esse nenezinho na chuva desse jeito, ele estava dormindo até. Aí eu fui e voltei correndo, mas eu voltei numa velocidade tão grande que a moça que trabalhava para mim falou assim, nossa, não acredito que a senhora é rápida. Mas não é que era rápida, era a ansiedade que era demais, e eu fui correndo e voltei, de medo, né, dela fazer alguma coisa com a criança. Fiquei louca, né? É um momento de loucura mesmo, geral. Mas então, né? Por quê? Porque Deus me livre se acontecesse alguma coisa com os meus filhos, né? Além do meu pai, lógico que ele ia recriminar, né? Eu ia me sentir super culpada, né? Então a culpa é uma coisa assim que se a gente não trabalhar, aí a gente vai acumulando coisas. Nossa, é horrível esse sentimento, né? E quando a culpa aparece, né, a gente sempre tem a sensação que a gente falhou, né, em alguma coisa. E aí o que acontece com a gente? A gente se autopune, que é outro tipo de sentimento horrível, né? Então, mas o que a gente não percebe, né? Isso eu falando agora para vocês, mas a gente não percebe que naquela hora aquilo que a gente estava fazendo era o melhor do momento, porque a gente entendia a coisa assim, né? Hoje, às vezes a gente não ouve falar, eu gostaria tanto que voltasse meus filhos pequenininhos, mas com a cabeça que eu tenho hoje. Né? A gente fala muito isso. Lógico, né? Porque depois de experiência, de você levar bastante tombo e tudo, é claro que você vai estar com uma outra cabeça, né? E sempre para o melhor, né? Porque as mudanças elas vão fazendo a gente melhorar. Mas aí a gente acaba se sentindo, né, se autopunindo, né? Que é uma coisa que a gente é horrível de sentir, né?
E quando nós estamos nesse momento aí de culpa, de reavaliação, nós temos que reavaliar essas crenças que a gente trouxe de casa. E outra coisa, né? Eu, por exemplo, estudei em colégio religioso, né? Então, muitas coisas também eu trouxe dali como responsabilidade. Então, tudo que eu fazia na vida, aquela responsabilidade aparecia. E se eu não fosse conforme estavam ali nas minhas crenças, eu me sentia culpada, né? E acabava, assim, não me culpando, né? Mas me sentindo mal com aquela situação, né? É lógico, porque na minha cabeça aquilo estava certo. Mas aí, depois com as minhas experiências, muitas dessas crenças eu vi que não estavam para mim, não estavam certas para mim. Não precisava, né? Não precisava. Então aí eu acabava, né, me reavaliando e as crenças jogando fora que eu não precisava mais, né? Então, o que nós acreditamos, né, em relação a isso, né? No caso dos pais, em relação aos filhos, se nós nos sentimos culpados, nós não poderemos dar apoio para o nosso filho, né? Se a gente se sente culpado, e eles precisam disso, eles precisam desse apoio, né? E isso que eu estou falando serve para a maioria dos casos, porque se você se sente culpado, aí vai naquela, né? Também deixa o filho fazer tudo, porque a pessoa se sente culpada, e aí sim que a educação vai para o brejo mesmo, né? Então, esse entendimento sobre a culpa é muito importante para nós termos paz, né? Quando a culpa ela aparece na nossa mente, uma coisa que a gente logo precisa pensar é o que eu preciso mudar. Porque se eu estou me sentindo culpada com alguma coisa, é que alguma coisa eu estou precisando mudar. Então, de onde vem a culpa, né? A gente pode pensar, da onde que vem vindo essa culpa? Por que eu estou me sentindo assim, né? E a nossa alma, ela sabe, né, discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, a gente não precisa se sentir culpado, porque a gente vai buscar na gente aquilo que é bom para a gente vai conforme o nosso valor, e não com essas crenças, né, que para às vezes a gente não significa mais nada, né? Então, quando a gente faz alguma coisa errada, né, algum mal, nós estamos, na verdade, indo contra o nosso bem, um bem que existe dentro de nós. É que é aquilo que você, já para você, para a sua consciência, está certo, né? E você acaba fazendo o que a crença quer, né? O que a programação da mente quer, e aí você vai ver que você está indo contra a sua consciência divina, quer dizer, aquela programação que está lá dentro de você, é uma coisa sua, é um valor seu, e você vai indo contra esse valor, aí você até acaba ficando desprotegido, né? Porque aí as coisas começam a acontecer quando nós vamos contra a nossa consciência, né? Isso eu já falei em alguns programas lá para trás, sobre essa consciência, né? A gente ir contra a consciência. Então, por exemplo, se para mim, vamos supor assim, eu tiver na minha consciência que abortar é uma coisa, para mim, para minha consciência, vamos supor que é normal, é tranquilo, vou lá, faço um aborto, não vai acontecer nada, porque para minha consciência, aquilo não tem problema nenhum. Agora, quem vai sofrer as consequências? Quem já tem na consciência que aquilo não deve ser feito. Ela vai lá e faz. Aí ela vai pagar as consequências, porque ela já tem consciência. Para ela, a consciência já está, né, acusando, né? Olha, você não faz isso. Ela já tem dentro dela que aquilo não é uma coisa legal. Então, essa sim vai passar. Por exemplo, um índio antropófago, né? Aquele que come gente, né? Aquelas tribos que comem ser humano. Para a consciência deles, eles estão certos, não estão errados. Isso, aquela cultura é assim. Aquela cultura não vai pagar nada por isso, porque a consciência deles é essa. Agora, vamos supor
que eles comecem a estudar, alguém vai lá, catequiza e não sei o quê, eles começam a ver outra forma, muda essa consciência, e aí vai lá e mata o ser humano, aí sim ele vai pagar pelo erro. Não é que vai pagar, vai ter uma consequência. Né? A gente não paga nada, a gente tem ação e reação, causa e efeito. Então, por quê? Porque ele foi contra a consciência dele. Então, quanto mais nós crescermos, né, espiritualmente, dentro da nossa consciência, mais responsabilidade. Então, é melhor que você que está ouvindo o programa já deixar de ouvir o programa até o fim, né? Para não criar responsabilidade. Para não criar responsabilidade. Porque até agora você não sabia de nada. Agora você já sabe. Então, você já vai começar a adquirir o conhecimento e responsabilidade por esse conhecimento. Né? Então, esse sentimento, né, da culpa, que nós fizemos alguma coisa de errado, isso daí, gente, tem volta, viu? Isso daí a gente pode voltar atrás. Como disse o Chico Xavier, né? Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar de novo e fazer um novo fim. Então, para que a gente se sente culpada, né? Em primeiro lugar, a gente tem que pôr na cabeça da gente que aquilo que a gente estava fazendo era o nosso melhor. Esse é o ponto básico, né? Segundo, se você se sentiu culpado porque achou que fez alguma coisa de errado, dá para voltar atrás. Não dá para a gente corrigir alguma coisa lá atrás, mas dá para terminar com aquela sensação que você ficou daquilo que passou lá atrás. Então, aquela sensação ruim pode ser mudada, você pode ver aquele ato que te trouxe a culpa de outra forma. E aí você se livra disso. E a PNL chama isso de ressignificação. Ressignificação, exatamente. Então, a gente pode mesmo, né? Aí a gente faz um novo futuro, como diz o Chico Xavier, né? E a gente não precisa se sentir assim, porque todos nós, né, em algum momento da nossa vida, a gente se sente culpado, né, Sidney? Você também deve ter passado momentos que você falou, putz, não era por aí, né? Acontece. Não devia fazer isso e tal. Mas o importante é que a gente tenha a boa vontade de transformar isso, né? De passar, inclusive procurar ajuda, porque às vezes tem pessoas que elas se sentem tão culpadas, mas tão culpadas, que elas acabam não saindo do lugar. Então, se você tiver numa situação dessa, procure ajuda, né? Ajuda até de profissionais mesmo, que trabalham na área, né? Então existe, né, uma lei universal de causa e efeito que a gente estava falando, né? Fez alguma coisa, aquilo vai dar um efeito, né? Se você fez uma reação, se você fez uma ação, vai ter uma reação, né? Mas existe também uma lei universal que vai ser a capacidade da gente voltar para trás e desfazer o que a gente fez de errado a nível de sensação. Isso. Né? Então, uma coisa errada, né, que nós fazemos é dizer que não tem jeito, que isso não tem volta, porque aí a culpa se instala mesmo. Falar, olha, essa sensação é horrível, eu já passei por ela. E não faz muito tempo. Eu fui falar uma coisa que não deveria ter falado para uma moça que estava fazendo um trabalho para mim. E eu falei, puxa, eu não devia ter falado isso. Né? E eu fiquei com aquilo. Né? Bom, eu falei, não, a única coisa de eu me livrar disso é chegar para ela e pedir desculpas, pedir perdão, né? Porque eu estava nervosa, acabei falando uma coisa que eu não deveria. E ela é uma pessoa muito legal, no fim a gente acabou ficando amigas, né? Ela falou, imagina, eu também quantas vezes já também, né, por um motivo ou outro, falei alguma coisa que não achei que não deveria, mas não tem problema nenhum. Então, essa pessoa acabou me perdoando, me desculpando. Mas tem pessoa que você vai pedir perdão e desculpa, ela não aceita. Uhum. Aí já não é problema seu. Aí o problema é de quem não está perdoando. Porque você fez sua parte, você foi lá, de coração, né? Com humildade, porque não é fácil você chegar e pedir desculpas, né? Aliás, esse termo desculpa é uma coisa que vocês precisam aprender. Toda hora também se desculpando,
chega um momento que aquilo lá... Porque o que é desculpa? É me tire a culpa. Né? É isso que quer dizer. Então, se você também não fizer nada, só fica pedindo desculpa, mas não tem a boa vontade, não tem o... como se fala assim, a vontade, mas eu ia usar um outro termo que não me vem agora. Mas para você mudar isso, né? Aí também não vale nada, né? A coisa. Só desculpa, 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 depois vai lá e faz de novo. Você tem que ter um treino, vamos dizer assim, né? A gente tem que treinar a si mesmo, a treinar esse controle, né? Do que vai falar, né? Controlar mais o pensamento, para ver o que vai falar, para não se arrepender depois. E aí não ficar nessa de desculpa, desculpa. Depois que traumatizou meio mundo, né? Aí também tem pessoa que fica só nisso, já reparou? Conheço um monte, que é desculpa, no fim vai lá e faz a mesma coisa. Aí não adianta. Vai se treinar, vai se trabalhar, né, para não fazer mais. Esse que é o importante, né? A gente precisa se corrigir. Não é ficar batendo em cima da mesma tecla, né? Agora, tem um lado, né, na gente, por isso que a gente fica muito preso na culpa, porque a gente tem um lado negativo. E é esse lado negativo que a gente acaba ficando preso na culpa. É o que na Kabbalah eles falam do adversário. É o adversário que na metafísica a gente fala as crenças, as amebas, né? E é o adversário que vem e que não quer que você vá para frente. Sabotagem. Né? É uma autossabotagem. Então você fica preso na culpa. Né? E isso não beneficia nada a gente. Né? A gente acaba se sentindo mal, acha que não tem o que fazer, e aí fica no mesmo lugar, se sentindo culpado, né? Agora, existe também, sabe, essa coisa de a gente não querer fazer nada de errado, um orgulho, uma prepotência aí, né? Porque a gente não quer ser imperfeito, né? A gente quer ser perfeitinho em tudo. Principalmente quem teve uma educação repressora, que a mãe ou o pai cobrava muito as coisas certas dos filhos, eles vão levar isso para a vida. Então são aquelas pessoas que não querem fazer nada errado. Nada errado. E quando faz, então, nossa, aí se culpa, se põe para baixo, entra na baixa autoestima, se autopune, autossabota. Então, essa pessoa, às vezes, ela chega até numa fobia social. São pessoas que eu não sei se vocês já viram, você dá um papel, por exemplo, para elas assinarem, elas não conseguem assinar na frente das pessoas. Eu já vi gente pegar o papel, né, alguma coisa que tem que assinar, sair daquele grupo e assinar atrás, não sei de onde, e depois volta. Fobia social. São pessoas extremamente, em geral, são crianças que foram super reprimidas na educação. Educação rígida, sabe? Os pais quase não conversam com as crianças. O que eles querem é disciplina, quer que a criança se comporte direitinho, quer que faça as coisas sem errar. Então, você imagina, você vai vivendo dentro disso, quando você é adulto, você carrega aquela criancinha. Então, você não quer errar. E isso tem muito de orgulho aí atrás disso, né? Quer acertar ao máximo, né? Então, isso não existe, né? Então, é uma coisa que precisa ser modificada, né? E assim que a gente começa a trabalhar isso, né? Trabalhar os nossos erros do passado, ou mesmo que aconteça agora, aqui no momento, nós podemos voltar para essa nossa luz, né? Que é a luz da lucidez, que eu digo, né? E agora, como eu falei lá atrás, se você também se sentir culpado e não fizer nada, também não vai adiantar nada, você não vai voltar para a luz nenhuma, né? Porque... Atitude. Então, com o passar do tempo, né, a pessoa ela vai se punindo, como eu falei lá atrás, né? Vai dando doenças crônicas, né? Aparecem essas doenças crônicas. E uma coisa que aparece também é o arrependimento. O arrependimento ou o remorso, que é diferente uma coisa da outra. O arrependimento, você se dá conta
que você se equivocou, né? Que é uma atitude de lucidez que você tem, você se arrepende. É uma coisa light, vamos dizer assim, né? É a consciência da culpa que nos impulsiona para a reparação do erro que nós fizemos. O remorso é o contrário, a pessoa não resolve. No arrependimento ela resolve as coisas, mas no remorso não. Porque o que é remorso? Né? Ela remói, ela ressente, né? E ela vai seguir o caminho mais mórbido, né? Então, na verdade, o que tem? O remorso ele é composto pela culpa, pelo medo e pela tristeza. Então, a culpa é que vem daquelas crenças, né, que a gente tem na cabeça e a gente acaba se culpando. Ah, então, por exemplo, que nem o caso do meu pai, olha, a criança não deve ficar sozinha. Quando eu deixo sozinha, eu me culpo. O medo já, em geral é do perfeccionista. É daquele que eu falei lá, o medo de ser avaliado, de ser criticado, né? E a tristeza, né? A tristeza é quando a pessoa não se sente bem consigo mesmo, né? Ela não se aceita. Então, esses três juntos, além de dar o remorso, que o remorso é composto, ele dá uma outra coisa também horrível, quem já sentiu sabe, que é a angústia. Gente, é um sentimento que, olha, ele brota nem sei da onde, né? Ele cresce tanto no peito da gente, né? Um inferno. E a angústia, ela está na gente, né? Mostrando também que o que tem a angústia ali? Um conflito. E o que é o conflito? É quando você está numa divisão entre duas coisas. É quando você não resolve. Então aquilo começa, vamos supor, você quer estudar inglês, né? Mas eu, por exemplo, né? Eu quero estudar inglês, mas eu não quero deixar a família também. Só para estudar inglês, sair do país para estudar inglês e deixar a família, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ir. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero deixar. Então, o que acontece? Fica um conflito entre duas coisas. Essa divisão, se ficar por muito tempo, vai causar angústia. Porque você fica dividido. E a angústia é muito isso, tem muito isso, né? E aí a gente tem que resolver, né? Vocês podem perceber que a pessoa arrogante ela tem muita angústia. Porque o indivíduo que está em paz, ele não é arrogante, ele não quer convencer ninguém, ele não quer convencer ninguém de nada, nem das suas ideias. O arrogante quer, né? Convencer todo mundo. Então, ele perde a paz. E quando ele sente culpa, ele não mostra. Imagina que ele vai mostrar fraqueza. De jeito nenhum, né? E dentro da astrologia, né, nós temos o signo de Escorpião, que sente, né, o escorpião mal trabalhado na oitava inferior. Você que é músico sabe a oitava superior, a oitava inferior. Então, quando ele está no oitavo inferior, ele sente muita culpa, muito remorso, muito ressentimento, muito essa coisa de não querer mostrar fraqueza. Então, jamais ele vai mostrar uma culpa. Isso, né, a gente vê muito isso dentro desse signo, quando ele é mal trabalhado, né? Mas, eu vou deixar vocês agora, nós vamos para um intervalinho, e eu queria que vocês pensassem aí na sua culpa. Eu sei que você deve ter um monte, né? Mas, não precisa pensar em todas elas. Pensa naquela que mais está te machucando. Enquanto nós vamos para o intervalo, vai pensando o que essa culpa está querendo mostrar para você. O que é que você está... o que você precisa aprender com essa culpa que você está sentindo. Por isso, a gente vai tomar um cafezinho e volta já já. Então, gente, pensaram aí? Deu para vocês perceberem, né? Por que essa culpa, com quem vocês estão tendo essa culpa, né? Bom para vocês trabalharem em cima disso depois. A culpa, na verdade, né, ela é normal entre nós, como eu falei no começo do programa. Agora, o que não é normal é ela se tornar obsessiva. Então, a pessoa ela fica muito fixada nesse desconforto da culpa. Aí que a pessoa entra na autopunição, na autorrepressão, na autossabotagem. E isso não é normal, não é adequado, né?
Então, nós temos que nos arrepender, né? Lógico, se dar conta que nós nos equivocamos, ter consciência do que foi feito, que não foi legal. E eu sei que isso não é fácil, não é um processo fácil você se livrar da culpa, né? Existe um sofrimento interno, mas nós temos que assumir essa nossa responsabilidade no fato, né? E temos que ter uma atitude de reparação desses nossos erros. Então, o que a gente precisa refazer é refazer o nosso caminho, nos retratarmos com o outro, né? E temos que ter em mente que nesse caminho da evolução, do aperfeiçoamento, o caminho mais certo para nós nos retratarmos da culpa é o perdão, né? Que é o que eu falei lá atrás. A desculpa é uma coisa meio fraca, né? O perdão já é uma coisa mais profunda, né? Então, o que é o perdão, né? A gente já fez um programa sobre isso. É zerar, né? Perdoar é zerar. Então, o que é? Zerar o quê? Né? Zerar aquela sensação ruim que eu tenho, por exemplo, da culpa. Eu tenho que zerar isso. Às vezes eu me sinto culpada porque eu fiz não sei o que lá para o outro. Então aquela sensação, ela vai tomando conta de mim. E na verdade, eu não preciso só perdoar o outro. Eu tenho que me auto-perdoar também. Sempre. Né? Porque você perdoar o outro é tão difícil quanto você se auto-perdoar também. E a gente tem que pôr em mente que todo erro ele é um aprendizado, né? Que a gente vai errar novamente, né? Isso não tem por onde, porque a gente não é um ser assim tão de luz e elevado, porque você não estava nesse planeta atrasado, né? Então a gente vai levando assim, né? Procurando acertar cada vez mais, né? Mas nós somos humanos, não tem chance da gente chegar a uma perfeição aqui e agora, né? Então o perdão, ele é uma atitude que envolve a misericórdia, né? O perdão, ele é uma coisa mais profunda do que a desculpa, né? Agora, tem perdão que ele pode ser momentâneo, né? Por exemplo, eu pisei no seu pé, opa, desculpa, perdão, a gente não fala. É um modo de dizer, na verdade, de ser educado. Também, né? E, por exemplo, às vezes eu estou falando com você, putz, eu falei uma coisa, desculpa, viu, perdão, eu não queria falar, eu não queria dizer isso. É uma coisa momentânea. Agora, quando nós temos uma coisa mais grave, né, para perdoar, aí a gente pode levar anos, né, vidas, né, e a gente morre e não consegue perdoar. Isso é uma coisa muito ruim, né? Agora, o perdão é uma atitude inteligente, uma atitude corajosa e individual também, viu? Porque quem que ele vai favorecer o perdão? A nós mesmos, não é o outro. É você que vai sair daquela sensação ruim se você perdoar. Exatamente. Né? Então, o perdão é uma coisa muito libertadora e só, né? De uma solidão, assim, entre aspas. Porque eu comigo mesmo. Da sua responsabilidade. Na minha responsabilidade. E outra coisa, né, que a culpa, na culpa é uma coisa engraçada, porque a gente usa muito o verbo deveria, né? Porque existe uma cobrança dentro da culpa. Eu deveria ter agido assim, eu deveria ter falado assim, ou eu não deveria ter falado assim, eu não deveria ter agido assim, né? Existe muita cobrança na culpa. Mas é como eu disse lá atrás, né? Aquele momento que a gente estava fazendo, o que estava fazendo, a gente achava que era certo, né? E a gente não tinha condições de ser outra coisa, a não ser aquilo que a gente foi naquele momento. E essa compreensão acaba gerando perdão. E se perdoando, né, também, né? Por entender que naquele momento você não existia forma de fazer diferente. Exatamente, né? É o que a gente tinha no momento, né? Agora, vocês querem ver uma coisa que dá culpa? Que a maioria das pessoas se arrepende, se culpam, é quando uma outra pessoa morre. Por que eu não falei isso? Puxa vida, eu fui nessa situação, eu fui tão impaciente com ela. Olha, vem o que vem de culpa, né? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso eu não tenho, graças a Deus, porque quando morreu, meu pai morreu, minha mãe e meu irmão, eu sou uma pessoa assim. Tudo que eu faço, eu gosto de fazer em vida.
né? Para as pessoas, para todo mundo, não é só para parente, não. Se eu puder fazer uma delicadeza com você, se eu puder ser gentil, eu vou ser. Se é para me desculpar, eu vou me desculpar. Porque a gente não sabe daqui uma hora o que acontece. Então, eu não gosto de ter esse tipo de arrependimento. Porque, gente, se você se arrepende de uma coisa que você fez com uma pessoa que não está mais aqui, mas ela está viajando, por exemplo, você sempre vai ter aquela esperança que um dia você vai encontrar e vai falar, ou tem hoje a internet, tem celular, tem telefone, bom, tem tudo que vocês precisam. Então, é mais fácil. Agora, se você faz alguma coisa para uma pessoa, ela morre e você fica com aquela sensação, ai, gente, aquilo aumenta muito. Eu tive uma prima que ela brigou com o pai, né? E, na verdade, essa briga que ela teve, ela foi a que criou o caso, né, da briga. Depois ela caiu em si, né? Ela falou, puxa, não deveria ter feito isso, tal. Só que não deu tempo, o pai dela morreu. Antes dela pedir perdão, antes dela pedir a desculpa dela, né? Bom, conclusão, essa moça, ela foi ficando numa culpa tão grande, num remorso, porque aí ela não conseguia, ela nem procurou, né? Na época eu falei tanto para ela, parece que era uma autopunição, né? Eu falei para ela, procura ajuda, né? Faz uma terapia, sei lá, faz qualquer coisa, mas, né? Pensa de outra forma. Mas não, ela foi entrando num buraco tão grande de remorso, de culpa, olha, angústia. Bom, conclusão, ela tinha 38 anos, acabou infartando depois de uns 4 ou 5 anos que o pai tinha morrido. Morreu moça, morreu sabe, de tanta culpa que ela... E ela não conseguia voltar para trás, porque como que ela ia fazer? Ela queria o pai dela ali de qualquer jeito. Para ela pedir na verdade, ele acabou morrendo, eles brigados, né? E ela não queria isso. Mas, coitada, não deu tempo. Ela reconheceu, mas não deu tempo, infelizmente, né? Ela, vou pedir desculpas para o meu pai e tal, mas nesse intervalo todo da história... E ela acabou realmente morrendo depois disso, porque acho que ela entrou numa autopunição também tão grande que ela não procurava nem ajuda, né? É como quem diz, eu mereço isso, né? É como se ela estivesse pensando assim. Inconscientemente era isso, né? Então, esse é um sentimento, né? Que, por isso que eu acho que quando a gente tem que falar alguma coisa, olha, mesmo que for de ruim, não tem importância, o modo de falar é que vai valer. Então, você pode chegar para a pessoa, não é que agora, por exemplo, você vai sentir tudo e não vai falar mais nada, não é isso. Mas você pode chegar com a pessoa com clareza, né? Com civilidade. E falar para a pessoa, olha, eu estou sentindo isso, isso e isso. E chegar numa coisa. As pessoas não conversam mais, né? Elas, qualquer coisa, já pegam uma faca, já pegam um revólver, né? Pega um 38 lá e a outra já sai correndo e nunca mais vi. Então, hoje é uma falta de paciência, não é nem paciência, sabe? Eu acho que é uma falta de compreensão. A gente não entende o outro, não compreende, não quer compreender, as coisas têm que ser como eu quero que seja e acabou. Gente, não é por aí. Porque depois a gente se arrepende, porque existe um bem dentro de nós, viu? Até aquele cara lá, aquele ser humano pior que existe na face da Terra, vai chegar uma hora que esse bem que existe lá dentro dele vai aflorar, ele vai se arrepender. Pode ser que até que não seja hoje, amanhã, não nessa vida, mas a alma dele vai, uma hora ou outra, ela vai querer se redimir. Porque é o bem é que vence. Né? E esse bem está dentro de todos nós, todos. Então, uma hora ele vai se arrepender. Então, mas para que você não chegue, né, a tanto, começa a ter essa consciência agora, né? Começa a se desculpar. E uma das coisas que eu acho, né, que além da gente ter essa consciência, a meditação, né, conforme você vai fazendo, ela vai aflorando, né, essa coisa gostosa que existe dentro da gente. Mas é muito treino, né? Muito treino, não é? E uma das coisas, se você quer crescer, quer se equilibrar, tem que ter persistência. Porque sem persistência a gente não chega a lugar nenhum. Então, gente, é isso que hoje eu tinha que falar sobre a culpa. Espero que vocês tenham gostado do programa. Eu vou me despedindo aqui.
E dizendo a vocês que vocês encontram então no meu blog o programa de hoje gravado. O Sidney vai falar o endereço do blog. O blog é encontrolivre2013.blogspot.com.br. Também o canal da Nancy no YouTube. É como Nancy Vince, Nancy né? Vince. E tem algumas palavras, né, Sidney? Palavras-chave, metafísica, pelo título do programa também encontra, espiritualidade, você vai acabar fatalmente encontrando algum programa e lá você, pelo link, você entra no canal dela com todos os programas. Certo. E tem o meu site também, né, que eu gosto muito dos anjinhos que estão lá, né? A maioria das pessoas entram no site, porque você sabe que o brasileiro gosta de coisa facinha, né? Então ninguém vai lá e vai olhar as coisas escritas que tem. Querem lá o anjinho, o que ele vai orientar, que é muito válido, que meus anjinhos queridos. E eu tenho certeza que se você se compenetrar ali, fizer umas respirações e se conectar com eles, eles vão dar sim a orientação para vocês através das cartas que estão lá. É muito gostoso. Vão lá que vocês vão gostar. E meu site então é www.nancyvince.com.br. Então vamos nos despedir. Você quer se despedir, Sidney? Quero desejar um ótimo final de semana, né, a todos. E até a próxima semana. Até a próxima semana e vamos lá com a nossa meditação sobre a culpa hoje. Beijo para todos. Então vamos lá, gente. Sente-se confortavelmente. E vamos sentindo a respiração. Inspire e expire calmamente, profundamente. Faça isso 5 vezes. Sentindo o ar entrando pelas suas narinas. E agora sinta todo o seu corpo, desde os pés até a cabeça. Sintam os pés, as pernas, joelhos, as coxas e relaxe. Sinta todo o abdômen e todos os órgãos funcionando muito bem. Sintam os rins, os pulmões, o coração, que bate forte e tranquilo. 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 Sintam os ombros, os braços, as mãos e relaxe. Relaxem a garganta, o rosto, relaxem as orelhas, os olhos. Sintam bem-estar na testa e um bem-estar na cabeça. Agora pense na culpa, no tema de hoje do programa. Pense em alguma culpa ou arrependimento do que você fez ou do que você não fez. Mesmo que o fato tenha sido ontem. E agora volte-se para você e se pergunte: como eu me refaria disto hoje? Crie essa imagem na sua cabeça, para você fortalecer bem esta vontade.
Fique com essa imagem e solte a sua culpa. Liberte, deixa ela ir. Você é um ser divino. Você pode se refazer, reparar os seus erros, quantas vezes você precisar. E sempre pense, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente.